Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o termo de ajustamento de conduta celebrado por escolas particulares sobre a lista de material escolar. Também vai ver matérias sobre as ações ajuizadas pelo Ministério Público Estadual em relação ao Conselho Tutelar de Bahia e ao Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, localizado em Cabedelo. No estúdio vamos receber a promotora de Justiça, Paula Camilo Amorim, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Cíveis e da Família. Ela vai falar sobre guarda compartilhada. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Ainda estamos no período de férias, mas muitos pais já estão de olho nas listas de material escolar elaboradas pelas escolas. Na reportagem a seguir, você vai saber o que a Promotoria de Justiça e de Defesa do Consumidor de João Pessoa está fazendo para combater abusos. Início de ano, muitos pais já começam a quebrar a cabeça para pesquisar materiais escolares dos filhos com preço que caiba no bolso e não sufoque o orçamento. Além da taxa de matrícula e mensalidades, o Ministério Público Estadual constatou que algumas unidades de ensino acabam exagerando nas listas de material escolar. Ao analisar essas listas, a Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor de João Pessoa e Campina Grande constataram mais de 40 itens irregulares: álcool, carimbo, copos descartáveis, detergente, sabonete líquido, medicamentos, toner para impressora, sacos plásticos, cotonete, flanela, palito de churrasco, maquiagem, creme dental e até papel higiênico são alguns dos destaques entre os itens proibidos e solicitados pelas unidades de ensino em João Pessoa, por exemplo. Para evitar abusos como esses, as duas promotorias de Justiça e Defesa do Consumidor firmaram termos de ajustamento de conduta com 14 escolas de João Pessoa e outras 12 em Campina Grande, para garantir o cumprimento das leis que versam sobre o material escolar. Esse trabalho já vinha sendo desenvolvido na Promotoria de Defesa do Consumidor da capital, né? E nós, este ano, resolvemos estender também esse trabalho preventivo para as escolas situadas no município de Campina Grande. Anteriormente, já chegaram reclamações aqui na Promotoria do Consumidor no sentido de materiais que não seriam assim, de uso específico dos alunos e que estariam sendo cobrados no ato das renovações de matrículas, né? Então, este ano, para evitarmos esse volume de demandas individuais, nós preventivamente instauramos um inquérito civil público para convidar as escolas e o sindicato dos estabelecimentos de ensino particulares para formalizarem termo de achamento de conduta, né, se comprometendo a não exigirem materiais de uso contínuo, de uso coletivo dos usuários das escolas, bem como materiais de expediente dos estabelecimentos. Catiane é mãe de Stephanie. Todos os anos, a comerciante percebe o aumento do valor dos materiais que a escola exige para a educação da filha. Ela já teve itens proibidos pelo Código de Defesa do Consumidor, solicitados pela unidade de ensino. Você compra tudo o que a filha quer, aqueles mais modernos, coloridos, ou tem que ser o mais econômico? Mais em conta, mais econômico, assim, e bom, né? Nada assim, comprar uma bolsa, passar um mês, né? Não adianta, né? O que você acha das escolas que pedem itens como papel higiênico, detergente? Você acha que é correto? Eu acho isso errado. Você acha que é errado? Porque a gente já está pagando a mensalidade, já está pagando a matrícula, está pagando tudinho, né? Geralmente você era para ter papel higiênico, esses papéis, né? Que pedem mesmo de papel, que você nem vê, a criança às vezes nem usa, né? Muitas coisas que você nem conhece. Com 3 filhas, Vanicleide acha um verdadeiro absurdo a quantidade de material que a escola pede. A lista de material é enorme, um monte de coisa que você nunca viu para que serve, passa o ano inteiro e você não sabe para que fim levou aquele material, como TNT, tecido, plástico, coisas assim que não faz sentido nenhum. Engraçado é que todos os anos a gente tem que comprar tesoura, tem que comprar um monte de coisa que poderia ser reaproveitada de um ano para o outro. A escola não devolve absolutamente nada para a criança, eu acho que a escola teria que devolver.
sabe? Acho que o material deveria ser, o que foi que sobrou, devia ser recolhido e eu acho um desperdício. Com o TAC, as escolas têm a obrigação de disponibilizar, já no próximo período de matrícula, a lista de material escolar necessária aos alunos, acompanhadas de um plano de utilização dos itens que constam na relação. As escolas também estão proibidas de exigir as marcas dos itens escolares e de obrigar pais ou responsáveis pelos alunos a adquirir material em determinado estabelecimento comercial. Se descumprir parcial ou totalmente o termo de ajustamento de conduta, a escola poderá ser multada em R$10.000, além de sofrer medidas administrativas como a suspensão temporária da atividade, a cassação da licença ou interdição. Os pais de alunos podem fazer uma denúncia diretamente ao PROCON, né? O Ministério Público, já em parceria com o PROCON, já formalizou os táxis, já determinou que o PROCON fizesse as fiscalizações, né, de forma que, além da fiscalização do PROCON, os próprios pais podem procurar a Promotoria do Consumidor ou diretamente o PROCON e formular a denúncia. No caso, a denúncia, em sendo acatada, a escola vai ficar sujeita à execução da multa prevista no termo de ajustamento de conduta, bem como a uma ação civil de indenização por dano moral coletivo, além de, obviamente, o ressarcimento do pai de aluno que, porventura, tenha sido coagido a adquirir um material que não insere-se na sua esfera de competência. A Lei Federal 12.886, de 2013, diz que será considerada nula a cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo. Isso porque esses custos devem ser considerados nos cálculos do valor das anualidades ou semestralidades escolares. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. O Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, localizado no município de Cabedelo, foi criado há 14 anos. Mesmo assim, ele ainda não possui sede nem plano de manejo, que deveria ter ficado pronto desde 2005. A seguir, você vai saber o que o Ministério Público está fazendo para garantir o cumprimento da lei e a preservação desse bioma. O município de Cabedelo é privilegiado de belezas naturais que encantam quem é da terra e milhares de turistas que visitam a cidade portuária. Uma das principais atrações é a Ilha de Areia Vermelha, um banco de areia de cerca de 2 quilômetros que aparece sempre em baixa mar. Um ótimo lugar para banhos em piscinas naturais, repletas de corais e vida marinha em águas cristalinas. Porém, a beleza deste lugar está constantemente ameaçada pela falta de fiscalização e manutenção do poder público. O Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha se estende desse farol até uma área de 230 hectares da praia de Cabedelo. Ele foi criado a partir de um decreto estadual no ano 2000. De acordo com a legislação, o Estado teve 5 anos para criar e colocar em prática um plano de manejo para o parque. Passaram-se 15 anos e nada foi feito. Agora, com o verão, a degradação se intensifica devido ao aumento de turistas e comerciantes informais no local, o que representa um impacto ambiental significativo em toda esta área. O problema preocupa o Ministério Público Estadual e várias medidas têm sido adotadas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Cabedelo em relação ao assunto. Em março de 2013, foi celebrado um termo de ajustamento de conduta com a SUDEMA para garantir o cumprimento da Lei dos Sistemas de Unidade de Conservação. Só que a Superintendência do Meio Ambiente do Estado da Paraíba não cumpriu os compromissos firmados e, por isso, em outubro de 2014, a promotoria ajuizou uma ação de execução do TAC, requerendo a interdição do parque até que a SUDEMA cumpra a lei. O que consta no termo de ajustamento de conduta, consta também na lei, né? E como decorreu quase 2 anos sem que
a empresa que gerencia o Parque Estadual Marinho da Areia Vermelha cumprisse essas obrigações, foi ajuizada uma ação de execução do TAC para que as cláusulas nele contidas fossem cumpridas. Britney é estudante americana e está visitando a Areia Vermelha pela primeira vez. Ela se diz encantada com o lugar. What do you think about here? I love it. It's very beautiful. It's very pretty with all the beach and the water is so clear. Do you think a place like this has to be preserved? Oh, most definitely. Yes. I think so. With everybody with pollution and everybody walking on the reefs and things like that, it could be easily destroyed. Paraibana morando nos Estados Unidos há mais de 10 anos, essa advogada também concorda que é necessário haver consciência ambiental para turistar sem agredir a natureza. Educação ambiental é essencial, a gente tem que preservar o meio ambiente, tá? E tem que ter essa consciência. Realmente a gente vê muito isso nos Estados Unidos, todo mundo anda com seus saquinhos plásticos e é uma coisa que deve estar sempre sendo divulgada aqui porque não faz sentido sujar essa natureza. Apesar da responsabilidade de gestão do parque ser estadual, esta área pública foi cedida pela Prefeitura Municipal de Cabedelo para ser a futura sede do parque. O projeto prevê também a criação de um museu. A gente conseguiu identificar essa área para uma área passiva que possa ser instalada essa sede do parque, compatibilizando, obviamente, a utilização da área de uso comum com a utilização de uma área também que seria a sede administrativa do parque, com o museu, com toda a história do parque propriamente dita. Caso a ação de execução do TAC seja favorável ao Ministério Público da Paraíba e a SUDEMA se mantenha omissa com relação à administração e preservação do parque, o Estado poderá ser penalizado por crime ambiental. As obrigações constantes no TAC, ela implica em crime ambiental, porque é uma obrigação relevante de natureza ambiental e a lei de crimes ambientais prevê que, caso não, quem tiver a obrigação e não fizer, é caracterizado esse crime contra o meio ambiente. E também poderá chegar até a nível de improbidade administrativa. A falta de estrutura do Conselho Tutelar de Bahia levou a Promotoria de Justiça a ajuizar uma ação civil pública contra o município. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Janelas quebradas, identificação improvisada, único computador para todos os funcionários, ventiladores danificados, fiações expostas e banheiros insalubres. Esses são os problemas estruturais do Conselho Tutelar Setor 1 de Bahia. Mas os problemas não param por aí. A maior deficiência é a falta de profissionais e, para piorar a situação, a Prefeitura ainda quer reduzir ainda mais o número de funcionários. E a lei municipal diz que nós teríamos aqui psicólogos, assistentes sociais e advogados e a ajuda de um pedagogo. E, no entanto, nós não temos. Temos apenas assistente social e 2 monitores e um assistente administrativa. É verdade que a Prefeitura solicitou alguns dos funcionários que atuavam aqui? É verdade, através do secretário de administração, o senhor Álvaro Vasconcelos, recebemos um expediente solicitando que devolvêssemos 2 vigilantes, um auxiliar de serviço e um assistente social. O que prontamente nós nos recusamos e mandamos um documento denunciando a Câmara Municipal dos vereadores, como também ao Ministério Público. Além do problema da falta de pessoal enfrentado pelo Conselho Tutelar Setor 1, o Conselho Setor 2 possui problemas estruturais graves que ameaçam a integridade dos conselheiros. Quando começaram a cair as chuvas fortes mesmo, isso aqui começou a encher d'água, ficou tudo alagado aqui a cozinha, a gente ficou tudo muito preocupado, sem saber o que fazer, porque a gente não sabia que tinha esse problema, né? Aí a gente encaminhou para a Prefeitura o pedido de uma calha nova, mandaram o material, foi feito o reparo, mas aí quando chove ainda a calha cede e a cozinha enche d'água. E isso, inconsequentemente, o teto está sendo afetado, todo o teto está sendo afetado com esse problema no teto. Então vocês têm consciência que esse teto pode cair a qualquer momento? Com certeza. Para aliviar o calor do ambiente, um único ventilador doado pela população é utilizado para todos os cômodos da unidade. Os conselheiros se viram como podem. Quando aqui na recepção está cheio, o ventilador fica aqui. Quando a gente vai atender ele na sala, a gente vira o ventilador para lá.
para poder dar uma amenizada no calor. O Ministério Público instaurou inquérito para apurar a falta de estrutura e de pessoal das duas sedes e constatou as irregularidades. Por isso, a Promotoria de Justiça de Bahia ingressou com uma ação civil pública para que a Prefeitura estruture adequadamente o espaço físico e a equipe técnico-profissional dos dois conselhos tutelares do município. Nós entramos com várias ações, inclusive para gestação de políticas públicas para atender esse segmento, crianças e adolescentes, e também para estruturar os conselhos. A gente sendo vencedor, que a gente espera ser vencedor dessas ações, aí o município é obrigado a cumprir o dispositivo da sentença. Não cumprido, aí gera improbidade, desobediência, uma série de irregularidades legais. Ainda de acordo com o promotor de justiça responsável pelas ações, a situação atual dos conselhos tutelares de Bahia gera inúmeros prejuízos a quem mais necessita. O conselho é exatamente para isso, para proteger os direitos da criança e adolescente. Os prejuízos são inqualificáveis, são incalculáveis. E quem é que vai sofrer esses prejuízos? Sempre a população invisível, o pobre, aquele que precisa ser resgatado. Você sabe o que diferencia uma contravenção de um crime? Então entenda agora no quadro Você Pergunta e o promotor responde. Tanto o crime quanto a contravenção são espécies de infração penal, que significa uma conduta que afronta a norma, não é? O sistema normativo. A diferença básica, né, entre o crime e a contravenção é que a contravenção penal, sem exceção, toda ela é tida como uma infração de menor potencial ofensivo, não é? E que está sujeita à aplicação de uma sanção mais branda. Está sujeita a uma pena de prisão simples ou de multa, ou ambas cumulativamente aplicadas. E o crime, não é? É uma infração penal mais grave do que a contravenção penal. Nem todo crime é infração de menor potencial ofensivo. Tá? Então, os crimes podem ser de menor, médio e de grave potencial ofensivo. E a diferença básica é que os crimes eles podem ser punidos com pena de reclusão e detenção, cumulado ou não com pena de multa. É essa a diferença básica, a distinção básica entre crime e contravenção. Vamos poder visualizar explicando o porte de arma. O porte de arma de fogo é um crime. Portar arma branca é uma contravenção, não é? A faca, que é uma espécie de arma branca, tem uma potencialidade lesiva bem inferior à de uma arma de fogo, não é? Daí porque se classifica o porte de arma de fogo como crime e o porte da arma branca como uma contravenção penal. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Paula Camilo Amorim, que vai falar sobre guarda compartilhada dos filhos. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a lei que define como regra a guarda compartilhada dos filhos, mesmo em casos em que a separação dos pais ocorreu de forma conflituosa. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Paula Camilo Amorim, que coordena o Centro de Apoio às Promotorias de Justiça Cíveis e da Família.
Seja bem-vinda, promotora, ao nosso estúdio. Obrigada. O que é guarda compartilhada? Bem, a guarda compartilhada é uma modalidade de guarda em que os pais dividem a responsabilidade em relação à criação dos filhos. Então, dividem as decisões em relação à educação, saúde e o tempo de convivência, ele se torna mais equilibrado. Não é mais um genitor guardião e um genitor que visita a criança, e sim ambos são guardiões, ambos são responsáveis por essa educação, o cuidado com a criança. Promotora, que mudanças a lei da guarda compartilhada, aprovada no Congresso Nacional, traz? Ela traz uma mudança muito importante, porque a guarda compartilhada ela passa a ser regra. Com essa nova legislação, a guarda compartilhada vai ser automática. Vai ser a regra quanto à questão de separação e guarda dos filhos. Como a guarda compartilhada funciona na prática, no dia a dia das famílias? A guarda compartilhada ocorre uma divisão de tarefas, uma divisão de responsabilidades entre o genitor e a genitora. Então, a criança ela passa a ter o livre acesso aos lares, ambos os lares. Não há mais aqueles horários pré-fixados de visitação, em que tem que pegar a criança no sábado às 5, devolver no domingo às 4 horas. Ocorre uma divisão também de responsabilidades, não é só mais na figura do guardião. Então, a gente só tem que tomar cuidado quando dessa execução para não atrapalhar a rotina da criança. Então, tem que ser respeitados os horários para também a criança não ficar indo para lá e para cá e atrapalhar o seu dia a dia. Quais as vantagens que a guarda compartilhada traz para a criança e também para os pais? A grande vantagem é que não se rompe os vínculos afetivos entre a criança e o genitor. Por mais que esse tempo não seja igual, não significa que vai ser o mesmo tempo para um e para outro, mas o livre acesso e a divisão de responsabilidades acarreta que os vínculos são preservados, né? E, além do mais, um fator muito importante para a guarda compartilhada é que está comprovado através de estudos e estatísticas que previne um fenômeno altamente nocivo para as crianças, que é a alienação parental. Em que casos a lei prevê que a guarda compartilhada não deve ser aplicada? A lei prevê 2 casos. Na hipótese em que o próprio genitor abre mão do seu direito, ele afirma que não tem como exercer essa guarda compartilhada, ou na hipótese em que não é de acordo com o melhor interesse da criança que ela permaneça na companhia, na convivência daquele genitor, por situações como, por exemplo, violência, alcoolismo, envolvimento com drogas, essas situações. Promotora, como funciona a guarda compartilhada nos casos em que o pai mora em uma cidade e a mãe mora em outra? Complica um pouco por a questão de tempo, de divisão de tempo, né? Mas não impede, porque a guarda compartilhada, temos que ter em mente que é uma divisão de responsabilidades e de cuidados. Então, o pai, mesmo que não more na mesma cidade, ele pode influir, ele pode ter contato diário, se não pessoalmente, mas hoje em dia temos internet, temos telefone, e ele pode influir diretamente na vida da criança. Nos casos em que os pais enfrentam uma separação conflituosa, como eles devem proceder para que as decisões sobre os filhos sejam conjuntas? Pois é uma situação mais complicada, mas na hora da separação, os pais têm que botar em mente o interesse dos filhos, né? Não são mais um casal, marido e mulher, mas tem que continuar sendo um casal parental. Então, tem que pensar nisso e fomentar cada vez mais o diálogo. Pode procurar, inclusive, ajuda por psicólogos ou assistentes sociais. E na hipótese em que nada disso der certo, infelizmente, a única saída é ir procurar o judiciário para que o juiz decida as situações conflitantes. Promotor, é possível rever e instituir a guarda compartilhada em casos em que a justiça já determinou a guarda unilateral dos filhos em favor de um dos pais? Sim. As ações de guarda de alimentos não transitam em julgado. Elas sempre podem ser revistas visando o melhor interesse da criança. Então, na hipótese em que já há uma guarda determinada e que essa seja unilateral, então, entra-se novamente com a ação judicial pedindo essa conversão para a modalidade de guarda compartilhada. Na hipótese de não haver decisão, essa guarda compartilhada ela já vai ser automática de acordo com a nova lei. Para finalizar, gostaria que a senhora orientasse os pais que querem obter a guarda compartilhada dos filhos.
Então, se já houve decisão judicial, entrar novamente com ação para modificar o regime da guarda. E acaso a separação esteja em andamento daqui para frente, pode-se sentar, dialogar os genitores e eles próprios dividirem as responsabilidades e as atribuições. Promotora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha esclarecido para todos esse assunto tão importante, né, e que interfere na vida das nossas famílias. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.